E ainda nessa frase, agora a gente vai ver realmente uma estrutura assim de modelinho, sabe? Que é o seguinte: I wish you were so close to me. Eu queria que você estivesse bem perto de mim. Então você reparou que a gente não tem o verbo querer em inglês, porque o verbo querer em inglês seria want, certo? Só que quando a gente quer falar sobre um desejo, que a gente pode pensar nele como um desejo não realizável, que é o seguinte, você querer que a realidade agora fosse diferente do que ela realmente é. Então, por que ele é não realizável? Porque a realidade é o que se apresenta nesse momento, certo? Você queria que fosse diferente, mas não é. Nesses casos, você não vai usar I wanted, ok? Você sempre vai usar I wish e o próximo verbo no passado. Então, no caso aqui, o que ele queria? Que ela estivesse perto dele. O verbo, então, é o verbo be. A conjugação do passado para you vai ser you were, certo? Por isso, então, I wish you were so close to me. Nesse momento, a gente está vivendo uma realidade de pandemia. Eu imagino que todo mundo gostaria que isso não estivesse acontecendo, que não houvesse uma pandemia agora. Porém, essa não é a realidade. A realidade é que nós temos essa pandemia. Como é que a gente diria então? Eu queria que não houvesse pandemia. Eu queria que não houvesse pandemia. I wish there was no pandemic. I wish there was no pandemic. E um detalhe importante aí, se você pensar eu gostaria, vai dar no mesmo, ok? Lembra que em inglês a gente usa muito would like para pedidos? Eu gostaria de uma água, eu gostaria de falar com o gerente, mas esses são desejos realizáveis. Quando eu digo que eu gostaria de uma água, eu de fato estou esperando que você me traga uma água. Quando eu digo que gostaria de falar com o gerente, eu de fato espero que você chame o gerente para falar comigo. Nesse caso aqui, I wish there was no pandemic. Embora seja verdade, eu de fato queria muito, eu gostaria muito que não houvesse pandemia, eu não espero que ela vá sumir simplesmente porque eu gostaria. Uma informação muito importante é que, embora a gente tenha essa estrutura que tem um verbo no passado, I wish, e depois o próximo verbo vem no passado, esse desejo é sempre para o momento presente, ok? Então, no futuro, pode ser sim que esse desejo passe a ser realizável. Daqui a uma semana, um mês, um ano, essa situação pode mudar e esse desejo então venha a ser realizado. A questão é que essas frases são para esse momento, assim como na música. Se ele estava lá num quarto de hotel no meio da turnê e a esposa estava em casa, quando ele diz I wish you were by my side, naquela hora exata, naquela noite, esse desejo não era realizável, ela não poderia estar lá. Mas talvez dali a uma semana tenha acabado a turnê, ele tenha voltado para casa e tenha ficado do lado dela. Então não esquece que essa estrutura é usada para representar um desejo do presente que não é realizável no presente, nesse momento.